muito grave na rua, muito grave. Ela tinha errado uma questão que valia 0,2 pontos. Aí eu falava para ela, minha filha, qual o problema? O problema é que eu ensinei para os meus colegas assim. E aí eles também erraram. Então esse perfeccionismo. O ano passado, para fazer o TCC, vocês não queriam saber. Ela queria fazer uma tese de doutorado. E a gente tinha que mostrar para ela que aquilo não era um TCC, que ela não ia ter tempo hábil de fazer. E ela dizia que o que ela estava fazendo não era bom. Eu vou simplificar para vocês. Eu não li o TCC dela até hoje. Ela não me deixou ver o TCC até hoje. Então, esse perfeccionismo, sabe? Essa coisa. Daniel é uma pessoa alegre, feliz. Tia, vou tentar agora o índice não sei para onde, estou bem. Aí, acabou de tirar a carteira, adaptou o carro dele, está feliz da vida. Então, assim, deu certo já pelo fato de ser superdotado? É essa reflexão que a gente precisa fazer, tá? E talvez se a Helena não tivesse uma família, um suporte que ela teve, hoje todas essas questões emocionais dela estariam piores. Eu não sei se ela teria terminado a universidade. Tá? Terminou com CR 9,6, eu acho, em matemática. Mas não tá bom, não. Tá bom. Ficou com 9,3 em cálculo 3, mas não ficou bom, não. Média. Então é isso, gente, é o tempo todo. E aí, pensando nisso tudo, qual é o papel da escola em relação a esses indivíduos? Que a gente está vendo, né, nessa gama tão grande. Então, a gente não pode esquecer que os superdotados têm amparo legal. Está aqui, ó. Pessoas com altas habilidades ou superdotação são indivíduos que apresentam potencial elevado, grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Está lá. Ninguém está inventando isso, está escrito já desde 2009. Quantos anos se passaram, né? No Brasil, nós trabalhamos altas habilidades como sinônimo de superdotação. Eu não vou parar nesse momento para ficar discutindo o que são altas habilidades ou superdotação. Talvez Cristina queira falar nisso, vai falar melhor do que eu. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: nós trabalhamos como sinônimo no sentido do atendimento a essas crianças. Ah, mas chegou na minha escola e ele só tem altas habilidades, ele não tem superdotação. O laudo vem escrito altas habilidades, não é superdotação. Então eu não tenho. Gente, é a mesma coisa. Ou é a mesma coisa. Então, assim, a gente já tem muita coisa para poder discutir da superdotação e colocar e implementar para ficar perdendo tempo discutindo se é isso, se é aquilo, como é que eu atendo esse, eu atendo ou esse não. Chegou de uma forma ou de outra, é para ser atendido da mesma maneira. Em 2015 houve a alteração da lei para identificar e cadastrar esses indivíduos em educação básica. O número ainda é irrisório de cadastramento desses indivíduos, porque eles não são identificados, consequentemente eles não são cadastrados. Então a gente tem uma lei também que garante o cadastro, do mesmo jeito que vocês vão lá e cadastram o aluno autista e cadastram o aluno deficiente, vocês devem cadastrar os alunos superdotados. Só a partir do momento que a gente começar a perceber esse crescimento, nós vamos ter mais voz para poder lutar pelos direitos desses indivíduos. Então é importante que esse cadastro seja realizado, inclusive com direito à dupla matrícula. É importante perceber isso, eles também têm esse direito. Então o amparo legal, eles têm, é preciso colocar em prática. O INEP de 2024 mostrou que em 2023, eu não estou com o atual, esse era o número, né, de estudantes matriculados na educação básica e esse era o número de estudantes identificados com altas habilidades ou superdotação. Prestem atenção no número baixo de indivíduos, como a gente pensa no Brasil, sendo que de 3 a 5% da população é superdotada. Isso pegando estudos da década de 70, porque estudos atuais já aumentam esse número. Mas eu não vou nem chegar no número maior. Se a gente pegar, eu falo que se a gente chegar nos 5% ali, eu já estou feliz. Já estou começando a ficar feliz. E se a gente faz aquele cálculo lá dos 47 mil, dá 0, alguma coisa, não chega nem 1%. Então, assim,
Onde estão essas crianças? Elas estão nas nossas escolas. Isso é fato. Agora, por que elas não estão lá no censo? Por que elas não estão cadastradas? E aí vem, elas precisam ser identificadas, diagnosticadas, laudadas. O que eu preciso para então colocar essas crianças lá no censo? Uma coisa importante é isso aqui, ó. Superdotação não tem CID. A gente chegou aqui, uns 20 minutos meu da Cristina, a gente rendeu de papo, e um deles foi esse. Não é doença. Então não tem CID. Então não há obrigatoriedade de um laudo médico. Não há obrigatoriedade de um laudo de psicólogo. Gente, qual escola aqui, as escolas de vocês têm psicólogos dentro das escolas? Vocês estão entendendo? A gente vai ficar esperando esses laudos. Essas crianças são crianças periféricas. Vão ter acesso a psicólogos ou a médicos que façam esses laudos? Primeiro que nem todo psicólogo e nem todo médico vai conseguir fazer de forma correta. Porque tem que estar formado para isso. Senão, piora a situação. Recebemos lá em Itaboraí essa semana, de um médico, tá? Superdotação agora tem CID. Depois eu te passo o número. Tá? Você recebeu isso? Tem um número, ótimo, o CID da superdotação, desconhecia. Tá? O cara tá ganhando dinheiro à beça, colocou um CID para superdotação. Então, assim, não há essa necessidade. Por isso, a gente tem, vai conversar um pouquinho sobre isso, e a Cristina vai falar com vocês sobre os instrumentos de avaliação e de identificação que o professor pode fazer na escola. E reconhecer essas crianças. Aí, claro, gente, existem algumas que às vezes a gente fica naquela dúvida. Aí, óbvio, vamos tentar identificar, mandar para o psicólogo, fazer... Mas olha como é que a gente já vai fazendo a triagem. O trabalho da Elana no Colégio Naval era exatamente sobre isso. Fazer as triagens para que quando chegasse a hora do psicólogo atuar, ele não ia atuar com os 250 que tinha entrado. Ele ia atuar com um número menor. Então, facilitando, inclusive, esse trabalho. O que a gente vê na superdotação são conexões cerebrais mais rápidas, sinapses mais rápidas, mas isso não quer dizer doença. Isso não quer dizer problema. E nem deficiência, gente. É muito importante isso, tá? E nem deficiência. Certo? Tudo bem? E uma coisa interessante, isso aqui na época do meu doutorado que a gente fez essa pesquisa, agora a gente até vai rever o artigo para poder publicar. Apenas em atividades que são chamadas de no-go, que essas conexões são mais rápidas. O que são atividades no-go? Vamos lá para a gente entender. Atividade go. 2 mais 2 igual 4. 3 mais 3 igual a 6. Atividade no-go. 2 mais 2 igual a 9. Opa, 9 não. 2 mais 2 é igual a 4. Ele tem que refutar uma ideia. Tem que ser uma atividade que faça com que o raciocínio dele funcione. Vamos lá, mão à palmatória, porque eu coloquei as minhas 2 mãos quando eu li isso. Isso para mim foi a coisa que mais me marcou durante todos os meus estudos. Na sala de aula regular, normalmente que tipo de atividade que a gente faz? Go ou no go? Go, vai pegar todo mundo. E aí se a atividade é go, vai fazer conexão diferente? Eu vou conseguir perceber? Não vou. Aí na hora que eu dou uma coisa diferente, que ele vem com uma ideia diferente, eu digo assim, não, tá pensando, não é isso que eu falei. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então assim, ele vai fazer conexões diferentes sim, se o estímulo for dado. E às vezes ele fica nesse apagamento porque o estímulo não é dado. Né? Vamos lembrar do menino que eu acabei de contar? Tem que copiar, nem copiar consegue, né? Acompanhe agora. Aí sim, não tratada, não diagnosticada, não identificada e não acompanhada, aí pode vir com uma série de comorbidades para o sítio. Depressão, ansiedade, aí vem uma série de coisas. Que não foi vista como tinha que ser vista. E aí, gera o quê? Eles têm muito perfeccionismo, têm muito senso de justiça, tem a sincronia cognitivo-emocional. E isso precisa ser visto.
Então, assim, quem tem uma criança superdotada em casa ou na escola já ouviu a tal frase: isso não é justo. Isso não é justo. Meu marido não aceitava a superdotação da nossa filha até ler alguma coisa que falava do isso não é justo. Aí ele parou e falou assim: mas isso foi o que a Helena falou a vida inteira. Isso não é justo. E não é mais justo só para eles, não. Se eles veem que aconteceu com o outro, isso não é justo, né? E aí a gente tem que prestar atenção aqui nesses marcos. Quem trabalha com educação infantil, da carteira de vacinação, tem um trabalho da Josi maravilhoso, orientada pela Belu. Fez um trabalho maravilhoso no mestrado dela. Eu faço questão sempre de falar desses trabalhos, que ela fala, sabe aqueles marcos da carteira de vacinação que a gente sempre olha o atraso? Ah, não chegou aqui, já... E o avanço? E o outro lado? E a criança que já passou? Era para chegar aqui aos 2, mas com 1 ano e 2 meses ela já está aqui. Era para chegar aos 4, com 2 anos ela já está aqui. Então, assim, a gente tem instrumentos nas nossas mãos para começar a observar esses indivíduos. Mas primeiro a gente tem que tirar aqueles mitos todos da superdotação. Senão a gente não consegue observar. Aqui são algumas referências de periódicos. De novo, a gente coloca a resolução para lembrar que essa definição não vai considerar apenas a inteligência como uma só, tá? Ela é uma coisa ampla, a inteligência é algo amplo. O que é inteligência, então? E a gente usa muito as teorias das inteligências múltiplas de Gardner, apesar dele não ter trabalhado com superdotação, mas a teoria dele clareia muito. Eu falo muito que, principalmente no espaço escolar, ele ajuda a gente a entender. E o Gardner define inteligência como um potencial biopsicológico para processar informações que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa determinada cultura. Isso é muito importante. Se eu chegar, eu agora aqui, vamos supor, estou eu e Cristina agora de manhã, para esse público aqui, somos 2 mulheres inteligentes, doutoras, que estamos lá, fizemos isso. Se a gente chegar, de repente, numa aldeia indígena, e eu chegar e falar assim: Cristina, eu estou com uma dor de barriga danada. Ela fala: ih, Fernanda, não tem remédio nenhum. E aquelas mulheres ouvem a gente falar, vão falar assim: nossa senhora, tá tudo aqui no quintal, essas 2 nem sabem pegar o remédio para dor de barriga. Né? Qual é a cultura? O que é ser inteligente? Então a gente precisa ampliar a nossa ideia do que é ser inteligente. E eu gosto muito do Gardner nesse sentido, de apresentar essa inteligência ampla para a gente. Então ele traz a inteligência sim como potencial biológico, mas também como potencial psicológico. E aí, se esse indivíduo não estiver emocionalmente bem, todo esse potencial biológico de inteligência que ele tem para essas sinapses podem estar totalmente apagadas, né? As inteligências múltiplas, muito rapidamente, a gente não vai ficar falando, a lógico-matemática, que está para além de fazer conta, tá, gente? É a pessoa capacidade de abstrair, de conhecer, vai muito além. De saber, ele é bom porque ele sabe calcular. Não é só isso, não. A linguística, que é a capacidade da sintaxe, de comunicar, né? A gente tem aí várias crianças, a gente teve a Bruna, que fez todo o trabalho com a gente, que hoje é psicóloga, e que no teste aplicado pelas psicólogas, ela não teve a pontuação da superdotação. E, no entanto, foi vista por uma professora de português. E realmente, tá? A musical, que está para além de gostar de música, tá? Eu adoro música, então eu tenho superdotação na área de música. Não, é a capacidade de criar mesmo. Físico-sinestésico, que a gente pensa, lógico, nos movimentos, e sim, tem tudo a ver com esporte, mas se a gente parar para pensar, um neurocirurgião, né, que faz aquele movimento bem detalhado, então esse todo. A espacial, a capacidade de ter aquela percepção. Quem aqui já não comprou um sofá, chegou em casa, o sofá ou não entrou, ou então ficou minúsculo perto daquele ambiente, e a pessoa que tem inteligência espacial, ela vai olhar e rapidamente ela vai perceber. A interpessoal, a intrapessoal
E aqui eu diria para vocês que dentro desses 13 anos de oferta do curso de verão para superdotados, eu percebo que é onde eles têm a maior dificuldade. E a gente precisa criar atividades que desenvolvam essas inteligências aqui neles, que é justamente para evitar aquelas comorbidades que podem aparecer. E a naturalista, que é a capacidade, né, um grande exemplo naturalista, não é só gostar da natureza, é Darwin. A capacidade que ele teve de conectar, né, aqueles seres todos. Uma coisa importante é o seguinte, gente, salvo se a pessoa tem alguma deficiência, todos nós temos essas 8 inteligências. Que Gardner fala no livro dele das 8,5, né? Porque tem a existencialista que ele fala assim, ainda não consegui bater o martelo, então ele chama de 8,5. Se a gente for lá no original em inglês, está dessa forma. E nós temos elas, algumas com mais, aparecendo mais. O que a gente vê no superdotado, ela está acima da média. Aí entra em Renzulli. Renzulli, que é um dos grandes pesquisadores na área da superdotação e que as leis brasileiras, os materiais baseiam-se muito nele, que traz 3 dimensões do potencial humano contribuindo para essa criatividade produtiva. Então ele traz a superdotação como esse entrelaçamento em habilidade acima da média, autoenvolvimento com a tarefa e alta criatividade. E é justamente a interseção que traz o comportamento superdotado, que é um termo cunhado por Renzulli, né? Porque ele diz assim, eu prefiro usar do que a superdotação para evitar dizer assim que ele está pronto. Porque às vezes quando a gente fala superdotado, parece que o indivíduo está pronto. Então ele falava assim, eu falo do comportamento para mostrar que ele tem a característica, mas que ele precisa ser estimulado a desenvolver. E aí percebam que o fundo dessa imagem é um pet pulley. E ele também lá nos livros dele aponta que ele não quis fazer um xadrezinho, ele quis fazer um pet pulley porque a trama da pet pulley é muito intrincada. E o que significa esse pet pulley aqui atrás? Exatamente o meio em que esse indivíduo está inserido. Ou seja, dependendo desse meio e dos estímulos que o meio trouxer, é que nós vamos ver as dimensões desses anéis, que não necessariamente estarão do mesmo tamanho sempre. Nós mesmos, nós estamos criativos todos os dias? Nós estamos envolvidos com a tarefa todos os dias? Não. E outra coisa importante, quando a gente vê essa habilidade acima da média, é sempre comparada aos pares. A China vai falar isso para vocês. Sempre aos pares. Não dá para pegar uma criança de 7 anos de idade, de uma escola bilíngue, que tem acesso, que já viajou para vários países, e comparar com uma criança de 7 anos de idade que mal vai para a escola, que não foi nem alfabetizada ainda. Esses dias uma ex-orientanda minha, que estava fazendo um trabalho numa escola, um menino brilhante na escola pública, brilhante, ela levou para um outro projeto que tem crianças, majoritariamente de escola privada. Ela falou, nossa, Fernanda, ali ele já não destaca tanto. Eu falei, porque saiu do nicho, né? Então é muito importante a gente observar em relação aos pares, para evitar erros. E aí ele traz o comportamento superdotado, como eu falei para vocês, falando desses comportamentos que refletem uma interação, né, desses 3 grupos aqui. E o fundo, que ele chamou de altitude, que é dente de cão, que é esse dente aqui, que representa essa interação entre a personalidade, entre o indivíduo e o ambiente em que ele está. Então, mostrando de novo a importância do ambiente no desenvolvimento desse indivíduo. E pessoas que são capazes de desenvolver o comportamento superdotado são as que manifestam ou são capazes de desenvolver tal interação entre essas características e aplicá-las a qualquer área potencialmente valiosa do desempenho humano. Então, como é que ele trabalha isso e aplica, né? Então, ele fala da possibilidade de encontrar um superdotado com um perfil mais escolar ou acadêmico, é aquele que quer estudar mais. Normalmente ele vem com aqueles padrões bem perfeitos de prova, aquela coisa toda.
mas ele fala que o que mais interessa até para a pesquisa dele são os que têm o produtivo criativo, que são aqueles que nos desafiam mais na escola. Eles não vêm com os padrões que a gente espera, eles vêm com coisas novas. E isso nos incomoda, muitas vezes, porque sai do nosso planejamento, né? Ele diz também, gente, que um não exclui o outro. A gente pode ter uma criança que é acadêmica, escolar, mas também é produtiva, criativa, né? Um não exclui o outro. Rapidamente ele traz uma escala para perceber essas características. E aí o aluno, por exemplo, na aprendizagem que apresenta um vocabulário avançado, a grande bagagem de informações do assunto, facilidade para lembrar as informações, perspicácia em perceber relações de causa e efeito. Na criatividade, ele tem um senso de humor diferenciado, ele tem um espírito de aventura, disposição para correr risco, ele é imaginativo, ele tem atitude não conformista, ele não teme ser diferente, ele é obstinado em procurar informações, persistência, envolvimento com tarefa e geralmente requer pouca orientação do professor naquele tempo todo. Ele requer um caminho, mas ele vai desenvolver. Não vou entrar muito nesse âmbito, que essa é a fala da Cristina. A gente, como falou aqui, tem várias, não há necessidade do laudo do psicólogo, do médico, então tem aqui materiais já que existem no Brasil, os indicadores da professora Zenita, a lista da professora Cristina, que ela vai trazer hoje para vocês. A educação infantil tem o material da professora Suzana Pérez. Na primeira infância, material da Nara Joyce. E os critérios da Inês Chaquel, né, que vai também hoje à tarde falar para vocês. Então, existem já esses materiais. A gente precisa entendê-los, entender essa característica, esse comportamento para poder usar. E só para finalizar, trazer um pouquinho aqui para vocês imagens de atividades que a gente faz. Isso aqui foi uma atividade que a gente chama de Dies Convida. As crianças passam um dia conosco na UF, fazendo atividades de ciências. São crianças, como eu já disse, já chegam com esse perfil. Aqui, enquanto as crianças estão sendo trabalhadas lá, os pais também estão sendo orientados. Aqui também a gente faz a formação de professores. Alguns professores trabalham aqui, ó, junto com as crianças e depois fazem uma formação conosco. Então temos esse trabalho também. Aqui já faz parte do curso de verão. Somos todos capazes, quando somos juntos, aqui foram eles que pediram esse momento, então eles levam jogos, atividades e fazem ali entre eles. Aqui também algumas atividades que a gente criou. Esse aqui foi dos adolescentes, fizeram esse ano. Superdotação e intolerância, uma faca de 2 gumes. Aqui foi trabalhando a questão dos povos originários, foi uma outra atividade que nós fizemos com eles. Uma oficina de robótica, uma oficina de cores e vida, da física. Aqui eles socializando o que eles tinham feito no último dia lá com os pais. As oficinas já também para os pais, para os responsáveis, que enquanto as crianças estão em atividades, os pais também estão, que a gente acha isso muito importante, né? E a gente finaliza com essa foto do Vinícius. O Vini foi um menino que chegou pra gente, está autorizado que a gente fale a história, porque na realidade quem estava com a gente era o irmão do Vinícius. O irmão do Vinícius era um menino que dava muito problema na escola, muito, e foi identificado com a superdotação. Então ele chegou pra gente. O Vinícius, ele não tinha onde ficar, ele era um pouquinho mais velho e a mãe levava, e ele estava na sala dos pais. E a gente um dia fez um corredor pedagógico, que era um corredor com várias atividades, e o menino não queria sair dali. E o menino ali, aí a gente virou para a mãe dele e falou assim, olha só, você já fez a identificação desse menino, mas ele é ótimo, ele não dá problema nenhum. Depois se identifica. E aí, óbvio, que deu o perfil de superdotação. Esse é o Vinícius, o olhar de encantamento dele na hora do experimento. Hoje ele faz ciência da computação na UFRJ, e volta pelo 2º ano já seguido, já me avisou que já vem de novo, para ajudar no curso de verão. Todo ano ele volta. O irmão acabou a faculdade agora, acabou também o ensino médio, entrou na faculdade e falou, o irmão continua sendo mais difícil, mas que quer voltar. Então é isso, gente. Essa criança maravilhosa estava sendo esquecida porque, afinal de contas, ela não dava problema.
né? Então, assim, o que poderia vir desse Vinícius se ele não tivesse ali brincado com a gente naquele momento e a gente fala assim, peraí, olha o perfil desse menino, né? Então, não é preciso ser superdotado para ser diferente, porque todas as pessoas são diferentes. Precisamos encontrar as diferentes formas de nos relacionarmos e de colaborar uns com os outros, porque ninguém vive sozinho. As pessoas vivem melhor quando vivem em comunhão. E é isso que dentro desses anos todos a gente tem tentado desenvolver dentro do nosso trabalho. Um trabalho colaborativo, um trabalho participativo, para que essas crianças possam ver as suas inteligências boas para elas, mas boas também para a sociedade, né? Porque eles estarão lá na frente. Como disse Renzulli, são os nossos capitais sociais e a gente precisa olhar para eles. Então a gente finaliza com uma frase de Paulo Freire: aos esfarrapados do mundo, aos que neles se descobrem, assim descobrindo-se com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. E foi colocado dentro do padrão de Renzulli porque essa frase foi tirada de um material de Renzulli. Quando a gente descobriu que Renzulli cita várias vezes nas suas obras Paulo Freire e toda a metodologia de Paulo Freire como uma excelente metodologia para trabalhar com as pessoas superdotadas, porque trabalha desafio, né? Então aqui são as nossas redes sociais. A gente tem no DIESE uma mostra científica esse ano, ela é toda voltada para as mulheres e ela é virtual. Então as escolas podem entrar nessa mostra científica, visitar, eles fazem experimentos virtuais, eles vêm discutir. E vai ficar um convite para vocês também. O pessoal de outros municípios já tem levado. Dia 19 de setembro, é uma sexta-feira, nosso grupo vai fazer lá no Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói, mas é aberto ao público, uma mostra científica. Tem mais de 50 expositores já confirmados. Então é um dia inteiro de ciência. Se quiser arrumar uns ônibus aí da prefeitura, levar as crianças, vai ser ótimo para todas, mas eu garanto para vocês que aquelas superdotadas que estiverem nesse local vão ficar igual pinto no lixo, tá? Então, fica aí o meu muito obrigada, minha gratidão por essa acolhida quente e que a gente possa ter contribuído um pouquinho nesse dia de tanto aprendizado. Muito obrigada.